Primeira Crônicas, capítulo 4. Vamos ler aqui os versículos 9 e 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que o mal não seja afligido, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por esse momento que estamos aqui na tua presença, Senhor. Eu peço a ti, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra possa entrar em nossos corações, trazendo aprendizado, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, acima de tudo a tua presença, Pai, o que nós mais precisamos, Pai, nessa noite e em nossas vidas, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Podem se sentar agora, quase que em definitivo, né? No final a gente fica de pé de novo, tá? Glória a Deus. Irmãos, nesse trecho aqui, o livro de Crônicas, ele está começando ele na verdade está numa continuação, discorrendo sobre uma genealogia. E aí, quando a gente começa a ler genealogia na Bíblia, muitas pessoas acham um pouco enfadonho, um pouco cansativo, porque você vai vendo ali, né, um que gerou fulano, que gerou ciclano e tudo mais. E esse livro de Crônicas, ele tem nada mais, nada menos do que 9 capítulos dedicados somente a falar de genealogia. E eu fiquei me perguntando por que tanta genealogia, né? Por que esse compromisso? Você começar lá em Adão, se você vê o capítulo 1, ele vai começar lá em Adão e termina, se não me engano, em Harã. São 9 capítulos dedicados a fazer toda essa genealogia. Eu fui pesquisando sobre isso e vi a importância da genealogia para esse contexto e para esse livro que foi escrito. Esse livro, ele foi escrito pós-exílio babilônico. Durante 70 anos, o povo de Deus, ele ficou cativo na Babilônia. Nabucodonosor levou esse povo cativo, e 70 anos depois, o Sírio, que era rei da Pérsia, ele dominou a Babilônia e deu uma carta, vamos dizer assim, para aquele povo, liberando aquele povo para que eles voltassem para sua casa, voltassem para Jerusalém. E então aquele povo ele voltou para Jerusalém. E o escritor de Crônicas, naquele contexto pós-exílico, quando eles retornaram para Jerusalém, teve a preocupação de trazer para aquele povo todas as memórias que haviam naquele período e mostrar para eles como eles chegaram até aquele momento. Então ele fala da história do rei Davi, é muito falado sobre o rei Davi e sobre outros também, mas principalmente por ele. E essa genealogia era justamente para demonstrar para aquele povo a importância da sua raiz, a importância daquele povo e como eles chegaram naquela condição, para trazer a memória, justamente para eles saberem como eles chegaram naquele momento. Tamanha era essa a importância da genealogia. Então a gente já consegue entender um pouco sobre isso. Mas, dentro dessa genealogia, a gente viu aqui no capítulo 4 que é citado o nome de Jabes. Só que Jabes, ele não é somente citado pelo nome e a genealogia continua, não. Ali é contado uma breve história sobre Jabes. Mas se você pegar esses 2 versículos aqui, uma passagem bem curtinha, dá para a gente entender bastante sobre a vida de Jabes. Dá para entender bastante sobre aquilo que ele fazia, como ele veio ao mundo, como ele se comportava. A Bíblia fala que ele nasceu e a sua mãe o deu à luz em meio a dores. A Bíblia fala também que Jabes também era o mais ilustre entre os irmãos. Então a gente já tem uma consciência aqui de que como Jabes ele se relacionava com a sua família. A gente tem um histórico também dele como era com a sua mãe também, como foi, né, a partir de que momento ali
e como aquele relacionamento ele nasceu, e que palavra foi colocada ali sobre a vida de Jabes, e muitas coisas que discorreram sobre a vida dele a partir daquela palavra. A gente pode ver também o Deus que Jabes servia e a forma que ele se comportava diante de Deus. E a gente pode ver também aquilo que Deus fez na vida dele. Apenas 2 versículos, mas nós podemos ter um panorama com bastante detalhes sobre a vida de Jabes. E eu queria falar sobre esses aspectos com os irmãos. A Bíblia fala que a mãe de Jabes deu à luz a Jabes e teve muitas dores. E por conta dessas muitas dores, ela deu esse nome, Jabes. Porque Jabes significa, porque com dores dei à luz. E agora essa mãe, nesse momento de dor, pós a dor, sentindo aquela dor, com trauma daquela dor, ela lança um nome sobre o seu filho, aquele nome tem uma palavra embutida, e aquela palavra, ela é levada sobre Jabes também, ele carrega aquele nome. Então, carregando aquele nome, ele carregava o significado daquele nome também. E Jabes foi um homem que carregou o significado desse nome durante a sua vida. Mas aquele nome não significava algo que era atribuído diretamente a ele. Porque quando a gente vai dar um nome para os nossos filhos, você quer dar um nome que tenha bons significados. Por exemplo, o meu filho Miguel significa quem é como Deus. Laura significa louros, que é o quê? Aquilo que os gregos recebiam quando tinham as suas vitórias nas Olimpíadas, vamos dizer assim, eles recebiam aqueles louros, que era o significado de vitória. Aí Gabriel, o enviado por Deus, Letícia, a alegria. Mas Jabes, porque dei à luz com dores. E a gente tem agora o primeiro aprendizado aqui nessa passagem. Porque é muito importante nós termos cuidado quando tomamos decisões no momento de dor. Aquela mãe, no momento da sua dor, no momento que ela estava sentindo a sua dor, ela dá um nome para o seu filho e sela uma mensagem sobre ele, e ele carrega aquela mensagem de dor. Talvez alguns de nós tenhamos recebido alguma palavra que, na verdade, não veio de nós, mas ela foi fruto da dor de alguém, pode ser de algum familiar, pode ser de algum amigo ou de qualquer outra pessoa, fruto da dor de alguém que essa pessoa, talvez pela ignorância ou por vontade, não sei, mas lançou sobre outra, e a gente carrega essa palavra como uma identidade, assim como Jabes carregou. Decisões tomadas no momento da dor, e quantas vezes também, movidos pela dor, movido pelos nossos sentimentos contrários, a gente lança palavras sobre a nossa vida, lançamos palavras sobre a nossa casa, lançamos palavras sobre os nossos parentes, palavras que marcam, que magoam, que ferem pessoas. Nós podemos ver um exemplo importante em Gênesis capítulo 25, no versículo 32, uma decisão que foi tomada no momento da dor que gerou um impacto sobre Jacó e Esaú. Esaú era um homem de caça, estava chegando na sua casa faminto, e Jacó preparou uma comida, um guisado, uma sopa de lentilha, outras versões falam isso, e agora Jacó, ele oferece essa comida para Esaú, e ele fala, olha, então vamos fazer o seguinte, você come essa comida, eu te dou, mas você me vende a sua primogenitura? E Esaú, movido pela sua dor momentânea, pela sua fome, pela sua necessidade, ele lança uma palavra. Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Ele despreza algo importante, movido pela sua necessidade, movido por uma dor que é passageira. E quantas vezes a gente tem aberto mão de coisas que são importantes para nós, do nosso compromisso com o Senhor, da nossa santidade, da nossa caminhada, por conta de necessidades momentâneas que surgem, de dores momentâneas que surgem, e nós não vamos para o Senhor, mas nós proferimos palavras e nós abrimos mão da bênção de Deus.
Por isso, como é importante a gente pedir para o Senhor sabedoria, no momento, principalmente no momento da dor, para que a gente tenha cuidado com aquilo que a gente fala. Aquela mãe, no seu desespero, na sua dor, ela leva uma palavra sobre o seu filho que marca a sua vida. Mas a personalidade de Jabes era de uma pessoa certamente que era uma pessoa benquista. Jabes certamente era uma pessoa que, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente familiar, entre os seus amigos, ele era uma pessoa de boa influência. Certamente ele era uma pessoa que tinha um bom papo. Certamente era uma pessoa, talvez, sorridente, de brincadeiras. Uma pessoa legal. Uma pessoa que as pessoas gostariam de estar perto. Por quê? A Bíblia fala que ele era, entre os irmãos, o mais ilustre. E falar sobre alguém ilustre significa ser alguém brilhante, alguém cheio de boas qualidades, alguém célebre, alguém notável. Esse é um dos significados dessa palavra. E Jabes, com esses atributos, ele era uma pessoa ilustre, se destacava entre os irmãos. Mas mesmo ele se destacando, sendo uma pessoa super legal, talvez uma personalidade muito boa, uma pessoa gente boníssima, uma pessoa que tinha um bom papo, uma pessoa até que poderia ter bons conselhos, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que chega falando super legal, que todo mundo gosta. Mas no seu interior havia uma palavra sobre ele. E talvez só ele soubesse a dor que ele tinha por conta dessa palavra, ou por conta de alguma dor posterior a essa palavra. E quantas pessoas também são pessoas que têm boa personalidade, que têm bom relacionamento, pessoas super legais, pessoas que abençoam, mas no seu interior convive com uma dor, com uma marca, e essa pessoa ela carrega essa marca, apesar de ser uma pessoa extremamente agradável, uma pessoa que consegue lidar com todo mundo. E o segundo aprendizado que nós temos aqui é que sucessos pessoais podem esconder, mas não apagam as marcas das palavras que carregamos. Talvez você tenha, com o seu jeito, com a sua personalidade, com a sua forma de falar, com o seu jeito super legal, você tem caminhado e as pessoas não têm percebido os problemas e as dificuldades que você passa. Mas o Senhor tem olhado dentro do seu coração e tem visto todas as suas necessidades, aquilo que você precisa. Deus, no seu íntimo, Ele está vendo. Aquilo que as pessoas não conseguem enxergar, porque talvez você está ali com a sua personalidade. Eu não digo nem que é uma máscara, porque é você mesmo, é o seu jeito legal de ser, é o seu jeito ilustre de ser, mas no seu interior há uma dor que você carrega. As pessoas não percebem, mas Deus está vendo o teu choro interno. Deus está vendo a tua necessidade. Eu quero dizer para você nessa noite, mesmo que os homens não vejam, Deus ele está vendo cada lágrima que escorre no seu interior. Deus está vendo aquilo que te causou dor. Deus está vendo aquilo que te trouxe desesperança, aquilo que trouxe para você falta de fé, aquilo que talvez você não compartilhe com ninguém, que seja algo que você carregue consigo mesmo. Deus ele quer trazer cura para você nessa noite. Deus ele quer trazer resposta para você nessa noite. Talvez você não queira contar isso para ninguém. Talvez você esteja escondendo isso no seu coração. Mas Deus quer te libertar nessa noite. Deus quer dar um novo sentido para você. Deus não quer que você seja somente um crente legal, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa ilustre, uma pessoa benquista por todos, mas Deus quer que você seja uma pessoa liberta pelo poder da cruz de Jesus. Amém? Hoje, em nome de Jesus, se você precisa, você vai sair daqui liberto pelo poder de Jesus. Seja qualquer dor que você esteja sentindo, seja qualquer a raiz dessa dor, seja por situações que você mesmo causou, seja por situações que alguém causou para você, seja por situações que você viveu e você não teve culpa, seja por situações que você teve culpa, não importa. Deus ele pode fazer algo diferente na sua vida. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 14 a 17, a Bíblia fala sobre uma mulher, a mulher sunamita. E essa mulher,
ela é uma mulher que ela tinha tudo do bom e do melhor. Ela é uma mulher realizada financeiramente, era uma mulher que tinha um bom marido, tinha uma boa casa, tinha muitos recursos, era uma pessoa, gente boníssima, porque ela via Eliseu passando, peregrinando por aquele local que ela estava ali morando, e ela falou para o seu marido: vamos construir um quarto para esse homem. Eu vejo que esse homem é um profeta, é um homem de Deus. Vamos construir um quarto para ele. Na sua própria casa, ela constrói um cômodo para aquele profeta, para aquele homem de Deus. E aquele homem ali se hospeda em alguns momentos de sua necessidade. Uma mulher de bom coração, fazia certamente boas obras. Essa não era somente a sua primeira e única obra, certamente isso era o coração dela. Uma pessoa muito boa, mas uma pessoa que tinha uma necessidade, que tinha uma marca no seu coração. A Bíblia fala que então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Como é que eu posso abençoar essa mulher? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Certamente Geazi, ele conhecia o histórico dessa mulher. Certamente ele talvez sabia das suas tentativas de engravidar, ou pela sua frustração, porque aos olhos dos homens era impossível, pela medicina talvez fosse impossível que ela engravidasse, mesmo ela sendo uma pessoa super alegre talvez, mesmo sendo uma pessoa do bem, uma pessoa legal, mas ela tinha uma necessidade. E agora, no versículo 15, disse Eliseu: chama, e chamando a ele, ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintais a tua serva. E somente até aqui. E agora, essa mulher, super do bem, ela é tocada na sua ferida, talvez numa necessidade, num desejo que ela tinha que estava morto. E Eliseu lhe lança uma palavra sobre ela, uma palavra de bênção: olha, você vai ter um filho. Deus vai te abençoar. E ela: não, Senhor, por favor, não. Ou seja, não começa de novo não com essa história, não vamos remoer essa história novamente, não vamos trazer à tona isso, porque isso já me causou muita dor. Essa dor estava escondida, eu já aprendi a conviver com essa dor. E o Senhor abençoou aquela mulher e ela teve um filho. E depois, se os irmãos quiserem saber a história, pode continuar a leitura. Mas ela carregava uma dor no seu coração, e uma dor que era até esquecida, estava ali, adormecida. Talvez ela olhava para aquela dor e ela falava: deixa para lá, esquece, eu vou ignorar essa dor. Mas nosso Deus não é o Deus que ignora dores. E talvez aquele teu sonho que esteja morto, Deus, ele não esqueceu. Deus, ele não esquece dos sonhos dos seus filhos. E eu quero dizer para você, nessa noite, talvez você tenha enterrado algum sonho que você nutriu, e era sonho de Deus também. Eu creio que nessa noite Deus pode ressuscitar qualquer sonho, não importa a situação. Aquela mulher, ela não tinha filhos. Creio que não podia ter filhos. E seu marido ainda assim era velho também. Tantas dificuldades, mas para o nosso Deus não há impossíveis. O Deus do impossível está presente aqui nessa noite. Assim como ele fez com essa mulher, ele pode fazer com você nessa noite. É só você crer, é só você entender que Deus, ele pode fazer infinitamente mais e se render ao Senhor. E quando Deus falar: meu filho, eu sei que existe essa dor, você não vai dizer: não, deixa isso quieto. Você vai falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, porque eu creio que o Senhor vai fazer infinitamente mais sobre a minha vida. E Jabes, com essa dor, agora há um momento de uma virada na sua vida. Carregando esse nome, esse estigma sobre a sua vida, mesmo sendo uma pessoa do bem. Agora a Bíblia fala que ele invoca ao Senhor. E como é importante a gente invocar ao Senhor. Não só em momentos de angústia, mas invoque o Senhor em qualquer momento da sua vida. Invoque ao Senhor pedindo a presença dEle. Invoque ao Senhor para que Ele guie os seus passos. Invoque ao Senhor. Mas principalmente no momento da dor, invoque ao Senhor.
Jabes, com seu estigma, ele começa ali a tomar uma atitude. E uma atitude que mudou o seu destino. Porque se a sua mãe, com uma palavra, através de um nome, deu um destino para aquele homem, agora Jabes, ele se levanta, ele não se conforma com isso, e ele começa a invocar ao Senhor. O primeiro passo que a gente precisa tomar, para que nós possamos mudar o nosso destino, é invocar o nome do Senhor. Parece algo simples e corriqueiro, mas muitas vezes, mesmo sendo simples, não fazemos. Porque a nossa falta de fé nos atrapalha. Porque a nossa falta de esperança nos atrapalha. Para que invocar o Senhor, se isso já está definitivo? Ele poderia falar, esse é o meu nome, esse é o meu jeito, isso eu vou carregar para a minha vida toda. Porque assim minha mãe fez sobre a minha vida. Eu vou carregar esse nome por onde eu passar. Esse nome remete à dor, remete a sofrimento, mas não importa o que aconteça, invoque ao Senhor, porque Jabes, mesmo com um nome que era contrário à sua personalidade, e ele carregava essa dor, ele decidiu ser diferente, ele decidiu mudar o seu destino, ele decidiu substituir aquela palavra que ele carregava, para que houvesse uma palavra de bênção de Deus. Nós não podemos esquecer de palavras, mas nós podemos trazer a presença de Deus para que essas palavras sejam substituídas. Talvez você vai se lembrar daquilo que aconteceu, você vai lembrar daquilo que você até sentiu, mas aquilo não vai te trazer a dor mais. Aquilo não vai te trazer mais aquele sentimento de tristeza, de depressão. Quando você invocar ao Senhor e você pedir ao Senhor que Ele substitua a palavra que permeou, aquela palavra que rodeou a sua vida, por uma nova palavra. E o terceiro ponto é, substitua as palavras terrenas pelas palavras que vêm do alto, para ter o destino que Deus planejou para a sua vida. Essa é a noite de você substituir toda a palavra terrena que tentou abater a tua vida, que tentou levar você para um destino que Deus não queria que você fosse. E se você foi para esse destino, Deus pode fazer com que você volte para a presença dEle, que você volte para o lugar onde Ele queira que você esteja. É somente você invocar o nome dEle e você falar diante do Senhor, abrir o teu coração diante do Senhor e pedir ao Senhor, Senhor, que a tua palavra possa me trazer um novo destino. Jabes, com a sua oração, ele começou a trazer um novo destino para a sua vida. Primeiro, ele diz, Senhor, se me abençoares muitíssimo. Primeiro ele recebe uma palavra de dor, e agora ele pede uma palavra de bênção. Senhor, se me abençoares muitíssimo. Não é somente se me abençoares, mas é se me abençoares muito. Muitíssimo. Eu preciso muito da tua bênção, Senhor. Nós precisamos correr atrás da presença de Deus, assim como Jabes fez. Eu quero, Senhor, muitíssimo. Eu preciso disso, muitíssimo. E agora ele faz esse pedido ao Senhor. E Deus, que Ele é Deus poderoso para transformar toda maldição em bênção. Neemias capítulo 13, versículos 1 e 2, diz assim, naquele dia se leu para o povo o livro de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído no encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Pode manter o versículo. E olha só, o livro de Neemias, ele é exatamente no mesmo contexto e no mesmo momento histórico de Crônicas. É exatamente pós-exílio. Nesse momento aqui, Deus manda que separe esse povo
Esse povo que era estranho, porque esse povo ele tinha trazido deuses estranhos e uma maldição sobre aquele povo. E agora Deus está pronto para mudar a realidade daquele povo, dizendo que ele é um Deus que ele pode transformar maldição em bênção. E assim aconteceu naquele povo, naquele momento. Você pode também fazer a leitura depois da história de Neemias, uma história linda, maravilhosa, de uma reconstrução maravilhosa que Deus fez, não só naquele lugar físico, mas nos corações daquele povo. E assim Deus pode também reconstruir tudo aquilo que foi destruído. Toda palavra que foi carregada de maldição, Deus pode transformar em bênção. Mas Deus está falando, tira da tua presença tudo aquilo que tentou contra você, tudo aquilo que vai tentar te abater, toda palavra contrária, você vai expulsar e eu vou transformar a maldição em bênção. É assim que Deus quer fazer na sua vida, em nome de Jesus. É necessário um posicionamento. Jabes, ele invoca o Senhor. O Senhor dá uma orientação para aquele povo lá em Neemias. E assim eles fazem. E eles veem a bênção de Deus sobre eles. Agora Neemias, ele continua. Se meus termos ampliarem, ou seja, alargar as minhas fronteiras, e a tua mão for comigo. Faz outros pedidos. Senhor, amplia o meu horizonte. Amplia a minha fronteira, as minhas fronteiras. Senhor, e a tua mão também, Senhor. Vem com a tua mão comigo. Fala, Senhor, por favor, me conduz às conquistas, mas eu não quero perder a tua presença. Não é somente ampliar essa terra, não é somente aumentar o meu campo de visão, não é somente fazer com que eu prospere, mas eu preciso da tua presença também. Sejam alargadas, pedem mais conquistas, mas esquecem de pedir a mão do Senhor. Vem comigo nisso. Pede uma coisa, em detrimento disso, a gente não vive o propósito de Deus. Jabes, ele entendeu perfeitamente, ele falou, Senhor, eu quero as tuas bênçãos, mas eu não abro mão da tua mão, Senhor. Vem comigo, Senhor Deus, eu não abro mão da tua presença. Mesmo você vivendo em um lugar de bênção, com a sua casa abençoada, com a sua vida financeira abençoada, com a sua saúde, você é uma pessoa próspera, mas não abra mão de ter a presença de Deus na sua vida, não abra mão de ser ministrado pelo Senhor na sua vida, não abra mão de ministrar também sobre os seus filhos, de buscar ser o melhor, de buscar ser a sua melhor versão, mas no seu lar também. Fazer o seu melhor, isso atrai presença. Senhor, eu quero sim, Senhor, tuas bênçãos, mas eu não quero abrir mão da tua presença. Salmos número 84, versículo 10, o salmista fala, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. E aqui ele valoriza essa presença. Senhor, eu posso estar 1000 dias em qualquer outro lugar, mas está aqui nos teus átrios. E o átrio é algo muito importante. E é muito bom falar isso, porque tem 3 elementos dentro do templo. Tem o átrio, tem o lugar santo e o santo dos santos. E o átrio, você ainda está fora do templo, você está no pátio do templo. E aqui o salmista ele nem fala de estar diretamente na presença, ele fala de um átrio. Senhor, vale mais um dia estar sentindo o cheiro da tua presença do que em outro lugar. Ele nem fala diretamente na tua presença, mas ele fala, Senhor, tendo aqui a sensação que a tua presença está perto, vale mais um dia tendo essa sensação do que eu estar 1000 dias em qualquer outro lugar. Não importa, meu querido, onde você esteja, mas vale muito mais você ter pelo menos uma sensação da presença. Eu sei que você quer a presença de Deus, mas vale muito mais ter essa sensação, sentir esse cheirinho de presença. Vale muito mais do que você estar
em 1000 dias em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, recebendo qualquer outra coisa, tendo sucesso no mundo, tendo reconhecimento no mundo, sem sentir essa presença, nada vai valer, nada vai fazer sentido. No final das contas, você vai ver que nada disso fez sentido. Por isso, caminhe sim, conquiste, mas nunca deixe a mão do Senhor. Peça que essa mão esteja com você todos os dias. Aleluia. E o quarto e último ponto, ele fala assim: Senhor, se fizeres que do mal não seja afligido. E agora ele faz um pedido diante de Deus, e é importante a gente salientar aqui também, porque Jabes, ele não pediu a ausência do mal, mas o pedido dele foi o cuidado de Deus diante do dia mal. Porque ele fala: Senhor, que do mal eu não seja afligido. Na verdade, o que ele fala: Senhor, eu não quero sentir o mal. Eu não quero que quando o mal vier sobre mim, eu não quero ser afligido por ele. Eu preciso da tua ajuda para que diante do dia mal eu possa suportar. E só na presença de Deus você pode suportar o dia mal, querido. Porque o dia mal, ele vai acontecer. O Senhor fala que no mundo tereis aflições. Você não vai ser livrado do dia mal, mas você vai ser escondido pelo Senhor no dia mal. Você não vai ser livrado do mal, mas Deus vai te dar força para que você enfrente, para que você vá adiante. Em João capítulo 17, versículo 15, o Senhor fala: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Porque o mal está no mundo, porque o mal chega, mas o Senhor, ele é poderoso para nos livrar de todo o mal. Faça o pedido conforme a palavra. Tudo que você fizer, tudo aquilo que você colocar diante de Deus, faça conforme a palavra, porque o Senhor, ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel a você quando você está na palavra, porque em primeiro lugar, o Senhor, ele é fiel à sua palavra. E quando você ora para Deus, e quando você fala com Ele de acordo com a palavra, o Senhor, ele não pode ser contrário à sua palavra, e nem ele quer ser assim, porque Ele é a própria palavra. Ele é o verbo vivo. E o verbo vivo, ele pode mudar a sua sorte nessa noite. Ele pode te esconder no momento da adversidade. A Bíblia fala que no dia da adversidade, Ele te ocultará. Ele te esconderá. E assim, Jabes fez o seu pedido. E no versículo 10, diz que: e Deus concedeu o que lhe tinha pedido. Porque Deus, ele é um Deus que concede aquilo que você pede, segundo a palavra dele. Amém? O Senhor está aqui nessa noite, meu querido, para mudar a tua realidade. O que você está precisando, invoque o nome do Senhor, faça isso com sinceridade, faça isso com fé, disposto a mudar a tua história, disposto a mudar o teu destino. Jabes, ele poderia se conformar com a sua condição, mas ele não se conformou. Ele, diante do Senhor, ele esteve disposto a mudar a sua realidade. E o Senhor, vendo a sua fé, e o Senhor, vendo a sua disposição, ele concedeu o que ele tinha pedido. Quero que você se coloque de pé.